Olá, estamos começando mais um Frente a Frente. Hoje aqui conosco o senhor Fábio Rogério, ele que é presidente do Conselho Tutelar da Região 1, que abrange toda a cidade de Maceió. E com ele vamos falar sobre o 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, dentro de uma campanha nacional intitulada Faça Bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Eu agradeço antecipadamente, senhor Fábio Rogério, sua presença aqui e comecemos pelas atividades que vão marcar esse dia, né, um dia nacional de mobilização. Começando, claro, com as atividades já esta semana, abrindo essa semana com essas atividades. O que dizer dessas atividades? Isso, muito obrigado pelo convite. É com muita alegria que, representando o Conselho Tutelar da Região 1 e também os amigos, companheiros conselheiros tutelares de Maceió, vamos falar um pouco das atividades que faz alusão ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. São ações que estão sendo colocadas, Isso, né? ações que são desenvolvidas com um objetivo de sensibilizar, de mobilizar, de convocar mesmo a população para uma responsabilidade que é de todos nós, né? Todos nós, cada cidadão, cada cidadã tem um papel importante, sendo um canal de denúncia e um canal de proteção de crianças e adolescentes. E por falar em canal de denúncia, há o Disque 100, que é o Disque 100 dos Direitos Humanos, que o Conselho Tutelar atende e encaminha essa denúncia à Justiça, à Polícia, aos órgãos competentes. Exatamente, né? O Disque 100 ele é hoje um grande canal de denúncia, né? Através do Disque 100, o denunciante ele mantém anonimato 100%, né? Disso, não quer se expor, então liga para o Disque 100 e a Secretaria Nacional de Direitos Humanos vai enviar toda a denúncia, né, de forma bem detalhada para o Conselho Tutelar da cidade ou da região que acontece essa violação, essa suspeita de violação e ameaça dos direitos da criança e do adolescente. Então, hoje tem uma demanda muito grande através do Disque 100, mas o Conselho Tutelar, sem dúvida, também é uma porta de entrada muito importante e muito procurada. Por que o dia 18? Isso, o dia 18, Gorete, ele vem de uma luta, de uma mobilização dos segmentos que trabalham na área da criança e do adolescente. Porque foi no 18 de maio de 1973 que uma criança, né, chamada Araceli, criança de Vitória do Espírito Santo, sofreu todas as violações humanas que uma criança poderia sofrer. A Araceli foi morta, mas antes de ser morta, ela foi estuprada, ela foi vítima de uso de drogas, ela teve todo o tipo de violação, de abuso sexual, de maus tratos, e depois de 6 dias foi encontrado o corpo de Araceli, uma criança de apenas 8 anos de idade. E o que acontece? Esse caso até hoje está impune, a impunidade reinando sobre um caso que repercutiu de forma grande nacionalmente. E o pior é que, depois de passar por todo o processo, né, sendo convocados os acusados, isso não teve um resultado positivo. É uma luta, então, referente à questão da impunidade diante de fatos, a exemplo da Araceli, né? Os acusadores, frustrante, né? São duas famílias de um forte poder econômico e de influência em Vitória do Espírito Santo, a família dos acusados, e dizem que tudo isso também fortalece a questão da impunidade que eles estão sofrendo. Então, o caso Araceli, depois de toda essa repercussão em 1973, a mobilização nacional dos segmentos, dos movimentos dos direitos humanos, fez com que, no ano de 2000, através de uma lei federal, fosse instituído o 18 de maio. E a partir de 2000 até aqui, todos os anos, a comunidade, a sociedade, os conselhos tutelares, os órgãos da área da assistência realizam atividades para conscientizar a população. Pois é, e a população, o que dizer? Passados esses anos, ela tem a consciência de denunciar, ou o fato de o agressor
o violentador está no seio da família, no âmbito da família, dificulta ainda mais fazer essa denúncia. Isso. Podemos dizer que através do Disque 100, do Conselho Tutelar e de outros meios de porta de entrada para a denúncia, muito foi feito e muito já tem sido avançado nesse sentido, né? Esses trabalhos de sensibilização, de mobilização, a escola também com um papel importante, a gente tem vencido aí algumas questões, né, diante das denúncias, mas muito precisa ser feito. Você tem um exemplo, uma pesquisa nacional que saiu agora, através da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, em 100 casos de violação sexual de crianças e de adolescentes, apenas 7 são denunciados. A cada 100, 7. Há uma subnotificação extrema no país. Extrema. Então, como você fala, Gorete, às vezes o caso da violência sexual, o abuso, a exploração está dentro de casa. A questão intrafamiliar é aquele que é de confiança da família, é aquele que tem afinidade ou às vezes até sustenta algumas famílias. Então, isso faz com que dentro de casa essa denúncia tenha uma resistência. Mas o vizinho sabe, mas um parente um pouco afastado sabe. Percebe, né? Percebe. A mudança no comportamento da criança, naturalmente. Naturalmente. E também no olhar do adulto que pratica esse tipo de crime. Exatamente, né? A gente fala muito da questão do papel importante do educador, porque na escola, na sala de aula, o educador consegue, através do olhar, do comportamento daquela criança... Que são característicos, não é? Isso. E pode estar dentro da violência sexual, mas também outros tipos de violência, né? Violência psicológica, né? O maus tratos, o abandono, a negligência. Mas esse qualquer atitude que viole direitos humanos. Exatamente. Então, eu acredito que é muito possível a gente observar essa mudança de comportamento e, a partir daí, procurar esses canais de denúncia, que não precisa ter, Gorete, a comprovação da violação. Uma suspeita, você pode encaminhar para o Disque 100 ou para o Conselho Tutelar. Para ser investigado. Para ser investigado. Né? O Conselho Tutelar, ele vai de forma muito cautelosa, muito cuidadosa, e isso paralelo com os órgãos de polícia, né? Com a justiça também. Então, é uma forma que é preciso também muito cuidado, né? Muita observação nesse sentido. Pois é, e nesse quesito da observação, pela experiência não é, no Conselho Tutelar, crianças a partir de qualquer idade pode expor esse tipo de violação a que ela está sendo submetida? Sim, e o que é que a gente tem, né, nesse recorte? Indícios nesse recorte. Isso. De 7 a 14 anos são os maiores números de crianças que são violentadas sexualmente, que sofrem abuso, que sofrem exploração, de 7 a 14. Também tem nesse recorte aí que há uma violência forte de gênero. São as meninas, são as mulheres que sofrem mais. Pelos homens. Pelos homens, né? É muito raro encontrar o inverso na literatura da violência, sim. Não é? Encontra, mas nem pensar nessa proporção. Em se comparar com essa proporção. Como também, além de ser uma questão de gênero, é uma questão de raça também. Meninas negras. Né? Isso são estudos onde a gente tem essas informações através da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, né? Tem muito material dentro desse sentido. Há estudos que podem identificar o porquê dessa quantidade maior de crianças negras submetidas à exploração? Sim, a gente acredita, né, que a questão da vulnerabilidade, a questão da pobreza, né, isso tem com certeza... É um componente forte. Um componente muito forte. Não é que vamos associar a pobreza, à violência, nem à miséria, a questão de um abuso, de exploração, mas isso está muito associado, né? A vulnerabilidade. A vulnerabilidade. Crianças que estão na rua. A exemplo, no Brasil, 2.000 pontos nas rodovias do Brasil de abuso e de exploração sexual de crianças já e adolescentes. Identificados. E que permanecem. Que permanecem, né? E dentro de uma região litorânea, exemplo do nosso estado, né? Onde o turista vem para as belezas naturais, mas muitos também, a paralelo a isso, procura
a exploração sexual de crianças e adolescentes, o turismo sexual. Então, o turismo sexual, a rede de tráfico de crianças e adolescentes, a questão da pornografia, as redes de prostituição, tudo isso fortalece e fomentam esse absurdo nos dias de hoje, né, para o nosso país. Bem, no contexto da programação, que ações, oficinas de conscientização no quesito ação é o que se tem feito no início desta semana e como vocês vão conduzir para um processo também de conscientização e como também de reflexão sobre a forma como deve conduzir a luta contra essa exploração sexual? Olha só, o Conselho Tutelar da Região 1, né, é exemplo de outros conselhos tutelares da nossa capital e também do nosso interior do estado, preparou uma semana inteira de atividades, né? Iniciamos com a recreação com crianças e adolescentes da Escola Maria José Carrascosa, aqui no Reginaldo, um momento muito interessante de engajamento, os educadores estavam presentes conosco. Depois, na terça-feira, vamos realizar um momento de sensibilização com todos os diretores de ensino da nossa região, de unidades de saúde, do CREAS, junto com a Secretaria de Assistência Social. Na quarta-feira é um momento de mobilização nos sinais daqui da região do Poço, onde jovens com placas, cartazes, panfletos, vai fazer esse corpo a corpo com a comunidade. Na quinta-feira, dentro dessas atividades, vamos até as escolas para observar o que foi desenvolvido através de oficinas de teatro, de cartazes, de paródias. Todo esse trabalho a gente já antecipou indo à escola e pedindo para que a coordenação pedagógica trabalhasse o tema. Então, quinta-feira vai ser o resultado. Na sexta-feira vai ser um seminário estadual do tema 18 de maio. Esse seminário é promovido pela Superintendência Estadual da Criança e do Adolescente. Conselheiros tutelares e representantes dos órgãos de proteção estarão presentes. E no sábado vai ter um momento de reflexão, um momento de fé, porque sabemos que toda essa realidade ela precisa muito da presença de Deus nas famílias. Então esse momento de reflexão será na Igreja do Divino Espírito Santo, à tarde. Em Jatiuca. Em Jatiuca. E no domingo é o encerramento com um momento de recreação, de brincadeira, é um torneio de futebol de salão infantil, também numa praça aberta lá em Jatiuca, com 6 equipes da região, vai ser um momento de confraternização. Lembrando que o 18 de maio, ele não é uma data comemorativa, mas é uma data de reflexão, de luta e de mostrar para as crianças, adolescentes, para os adultos, como é uma vida saudável, né, longe das violências. Parte dessas atividades que estão sendo desenvolvidas durante essa semana inteira, né, até este domingo, elas são trabalhadas no dia a dia, em sala de aula, numa ação articulada da rede municipal, com as entidades, com o Conselho, como também com as instituições governamentais? Sim, o Conselho Tutelar não deve ter só o papel de ser o órgão que vai receber denúncia e vai aplicar as medidas de proteção. Ele pode ser também um órgão que vai trabalhar a prevenção de tudo isso nas escolas. E hoje, na rede de Maceió, a gente tem um papel muito importante do CREAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Então, o CREAS tem feito um trabalho com educadores sociais, um trabalho com a equipe especializada de técnicos, indo às escolas, indo às igrejas, às associações de moradores. Então, a Secretaria de Assistência tem feito esse trabalho. A nível de Estado, a Secretaria de Prevenção à Violência, através da Superintendência da Criança e do Adolescente, tem realizado trabalhos de capacitação, de formação continuada, reunindo educadores e toda a rede de proteção. Bem, o senhor falou nas escolas, mas há uma atividade também desenvolvida nas comunidades, não é isso? Exatamente, né? As escolas têm um papel muito importante e as comunidades, elas trabalham de forma continuada durante o ano, levando os conselheiros tutelares para palestras, rodas de conversa, né? E a partir daí vai sendo desenvolvido também, Gorete, outras ações que vai apenas
fortalecer, que vai promover a cidadania e o bem comum. Voltando à questão educacional, a ação educacional, o papel do professor, sobretudo nas fases, nas séries iniciais, não é, da educação infantil e do ensino fundamental. Essa parceria, na prática, ela surte efeito? Os professores são engajados no sentido de ficarem atentos ao menor sinal que uma criança possa apresentar e fazer esse contato com o Conselho Tutelar? Sem dúvida, né? Os educadores, eles são grandes parceiros, né, dentro dessa política de assistência, dessa política de proteção. Sabemos que são militantes que já recebem tantas demandas, né, do dia a dia de sala de aula, né, da cobrança da direção, da Secretaria de Educação, mas a todo momento que nós estamos nas escolas, eles são grandes adeptos e aderem sim a esse trabalho. O que acontece quando a gente chega em algumas regiões, em algumas escolas, né, da nossa capital, muitos educadores estão sufocados, estão depressivos, pedem ajuda. E a gente está indo para fazer esse trabalho de ajuda. E muitos deles, né, partilham para a gente que hoje uma disciplina que está dando muita dor de cabeça não é mais a matemática, não é mais a química, não é mais o português, é a convivência. Está difícil. E tudo isso, às vezes, é fruto, Gorete, do que esses meninos estão recebendo em casa ou no seu ambiente. Ou seja, familiar. Eles vão extravasar tudo isso no ambiente escolar, já que a casa, o lar não permite essa manifestação. E a segunda-feira parece ser o pior dia, porque passam um final de semana, o sábado e o domingo, estatisticamente. A segunda-feira é um dos dias mais difíceis do professor repassar o conteúdo, de, vamos dizer assim, acalmar aquela turma para começar a sua aula. Então, tudo isso, não tenha dúvida que é retrato. É reflexo do que passaram do final, né, de semana exatamente, em casa. Dentro de casa, né, na família. Então, cada vez mais a necessidade de integrar escola, comunidade. Cada vez mais importante essa integração, escola e comunidade, e que essa escola tenha um olhar para fora, né? Que ela possa ser um canal de diálogo, sim, com as associações, com as igrejas, com esses órgãos de proteção. Não pode mais pensar uma escola com a visão só para dentro dos muros, intraescolar. A gente precisa ter um olhar de diálogo, de respeito e de companheirismo, né, entre os órgãos e as instituições que trabalham com esse tema. Senhor Fábio Rogério, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já.